Bom, sem perdermos tempo, quero convidar você a abrir sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Vamos ler sobre um homem chamado Gideão, e eu vou pular alguns versículos por causa do tempo. Mantenha sua Bíblia aberta e me acompanhe, eu vou na sequência. Diz assim a palavra, Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas repete comigo, 7 anos. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Verso 5. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Vamos lá para frente, no versículo 10. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus. Versículo 11, agora é a sequência. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, está malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor, meu Senhor, como livrarei Israel? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, porque nós temos sentido a tua presença neste lugar. Temos visto, ó Pai, a maneira como tu trabalha nesta igreja. Temos sentido, ó Deus, a tua presença de maneira poderosa e sobrenatural. Espírito Santo, conduza-nos nesta noite para que possamos estar diante de ti, de espírito e verdade, te adorando. Este é o momento que o passado fica no passado, que o problema fica bem longe daqui, que o amanhã não dá para nem imaginar porque não me pertence, que os problemas, ó Deus, que podem estar me afligindo, fiquem longe, longe, longe do meu coração, que a minha mente, que o meu pensamento possa estar totalmente cativo em ti, entregue a ti neste momento, para que tu venha falar, mas falar de maneira sobrenatural, para que tu possa me abrir a mente, os olhos, a percepção, para que os meus passos sejam firmes e retos e diretos em encontro à tua vontade e ao teu querer. Senhor, como teu servo Paulo disse, que ele cresça e eu diminua,
que não mais viva eu, mas Cristo viva em mim. Amém. Muito obrigado. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Coloque a sua Bíblia no seu colo, na cadeira, e dê um forte aplauso ao Senhor. Gideão seria uma daquelas passagens que nós falaremos aqui muito tempo. Você deve saber da passagem de Gideão. Você deve saber do que aconteceu com ele na época em que ele foi para a guerra. Esse acontecimento aqui, evidentemente, antecede tudo aquilo que você já conhece. Eu digo para você que eu poucas vezes vi um sujeito tão medroso igual esse Gideão, tão chato igual esse Gideão. Sabe aquela pessoa que você fala, vem, eu estou contigo? Ah, não sei não. Vamos lá, rapaz, eu estou com você, eu te ajudo. Ah, não sei se eu devo. Não, vai, é comigo. Ah, sei lá, mas de repente, vamos, rapaz, não sei, de repente fura o pneu do carro. Ah, misericórdia, vamos embora, vai ser bom passeio. Ah, não sei, a gente chega lá e vai cair um pé d'água tremendo, e você já fica com raiva da criatura, né? Porque você está prendendo a mão e o sujeito só deu para trás. A Bíblia fala que Gideão era uma dessas pessoas que não é muito diferente de muitos de nós e talvez até todos nós. Uma coisa é nós estarmos aqui neste ambiente chamado congregação, em que o poder de Deus é derramado de maneira sobrenatural, em que você é só olhar para o lado que você vê a manifestação de Deus. Amém? Entende isso? É só olhar para o lado que eu vejo Deus agindo através do meu irmão. Eu estou vendo o Espírito Santo de Deus agindo ao meu lado diretamente. Mais importante quanto agindo ao meu lado, na frente ou na minha retaguarda, é o Espírito Santo agindo dentro do meu coração. Isso é o mais importante. Sabe por quê? Porque se eu entender que há necessidade de manifestações externas ou adjacentes, eu não vou perceber que o Espírito Santo só precisa de uma coisa para agir: um coração quebrantado e contrito. Se eu entendo esse princípio, eu não serei uma pessoa que dependo de plateia para sentir a presença de Deus. Eu não preciso de auditório. Eu não preciso de animador de palco. Eu não preciso de um grupo de louvor que soa, que fala, que induz, que conta uma história, que fica falando, repetindo igual um mantra, para poder eu achar que eu estou sentindo a presença de Deus. Mas não, eu como entendo isso, que eu não preciso de plateia, eu começo a entender que talvez de joelho no meu banheiro, Jesus fala comigo, da mesma maneira que fala aqui nessa igreja. Aleluia. Porque não é o ambiente que está ao meu redor, é o ambiente que está aqui que faz o Espírito Santo agir. Aleluia. E quantas vezes nós chegamos na igreja e nós somos tomados de medo, de receios, e que nós chegamos e falamos, poxa, sabe aquela coisa, quando a Bíblia fala muito isso. Eu lembro quando o Jó, ele é apontado por Satanás, o inimigo ele coloca a ponta para Jó e fala, esse cidadão aí faz com que você cobre ele de tudo. Aí é fácil. Tira para ver. A Bíblia fala que o tempo todo o inimigo das nossas almas, ele tenta desqualificar o que fazemos para Deus. E a melhor maneira de desqualificar o que nós fazemos para Deus não é falando para os outros que você não faz bem algo que você acha que faz para Deus, mas falar para você mesmo que o que você faz não tem todo o peso que você acha que deveria ter. Amém? Eu não sei se aconteceu com você hoje, mas talvez quando você sentou nessa cadeira, o diabo tenha soprado no seu ouvido. Tem tanta gente mais santa que você aqui, você veio só para estragar esse ambiente. Tem tanta gente mais preparada que você aqui, você veio, olha, eu sei o que você faz.
tanta gente, olha como é que fulano canta, olha como é que fulano prega, olha como é que aquele irmão faz isso, como é que ele faz aquilo, tentando lançar no seu coração uma semente do inferno, desmerecendo o que você é, desmerecendo o que você faz para Deus. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, Deus não está interessado no que falam de você. Deus está interessado naquilo que você é diante dele. Não importa o que diz a seu respeito. A sua imagem diante de Deus, ela não é construída a partir daquilo que os outros acham a seu respeito. Até porque a nossa imagem diante de Deus não é construída por nós mesmos. Entende isso? Nós vivemos em ambientes distintos, no trabalho, na igreja, em casa. Cada ambiente, nós somos a mesma pessoa, evidentemente, mas cada ambiente você tem um grau de relaxamento. Você tem um grau de cobrança. Obviamente que no seu trabalho você vai ter uma postura diferente do ponto de vista do relacionamento com as pessoas que você tem na igreja, por exemplo. Você aqui, você tem um ambiente, um negócio tão bom, irmão, tão importante. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Eu não entendo muito porque tem tanta traição. Claro que eu entendo, mas eu tento, porque tem tanta traição, tanta falsidade, tanta mentira no meio de crente. Porque nós nos chamamos de irmãos, mas aí eu entendo que essas coisas acontecem em ambiente de família. Não é o de fora que vai desapontar, mas quem está dentro da sua casa. É por isso. E quantas vezes nós entramos nesse lugar, naquela sensação de que, poxa, mas o que é bom é que eu não tenho que fazer força para Deus me conhecer. Olha só, eu não tenho que fazer força para... Sabe quando você está, os casados, os noivos, vou botar os casados, são 3 processos, ou 3 etapas, 3 fases: namoro, casamento, namoro, noivado, casamento. Mas o que é um namoro? Como nós ensinamos nos cursos de noivado e matrimônio, namoro é um período de conhecimento, em que um jovem ou uma jovem, eles se conhecem. Personalidade, temperamento, o caráter. E aí quando a coisa evolui para o noivado, já é um compromisso em que visa algo mais definitivo, que seria evidentemente o casamento. Mas esse envolvimento, ele se dá da seguinte forma: quando você conhece alguém que você ama, ora, não é a outra pessoa que tem que ficar tentando te decifrar, meu irmão. Porque só vai tentar te decifrar se você tiver algum segredo para essa pessoa descobrir. E no meio, nas coisas de Deus, não existe nada secreto. Irmão, as coisas de Deus não são ocultas. Por isso que o ocultismo é uma coisa que nós não aceitamos. Nós abominamos o ocultismo e as coisas que são ocultas. É por isso que certas práticas ocultistas nós não aceitamos. É por isso que o crente não pode ser maçom. Nós somos contra completamente. É uma questão de percepção. Agora, por quê? Porque é o ocultismo que está aí. Nós não fomos chamados para vivermos no oculto. Nós fomos chamados para viver às claras daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e aquilo que é às claras todo mundo vai ver. Deus nos chamou para você ser agente secreto escondido num canto, para que ninguém veja o que você faz, mas Ele te chamou para que as suas obras sejam tão legítimas e tão verdadeiras que não haja problema algum em todo mundo conhecer e todo mundo seguir o que você pratica, porque o próprio Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode falar para o seu filho: me imita? Quero que você me imite. Porque se eu sou algo que pode ser, alguém que pode ser imitado, eu posso chegar e falar para meus filhos: meu filho, me segue, faz o que eu faço. Meu filho vai para a igreja: pai, você não vai? Não, vou não, hoje não estou afim. Vai para o culto. Vai não, mãe? Ah não, hoje estou muito legal, não. Fica em casa. Hoje é o último dia da novela, tem que assistir o final da novela, né, meu filho? Ninguém de ferro, só trabalho, igreja, trabalho.
O sonho de todo mundo é ter uma vida extremamente pacificada. Qual é o sonho de consumo de todo trabalhador? Me aposentar. Amém? Tem uma turma que está. Eu quero chegar lá. Né, Joel? Joel? É bom? É. É bom. Para mim deve faltar pouco. Talvez uns 20 só. Mas é um sonho de consumo? É. Mas quem não gostaria de ter uma vida tão tranquila, tão organizada, tão boazinha? Mas o grande problema é que não é assim. A nossa vida não é assim. Se você analisar bem e olhar para a sua história de vida, analisa a sua vida nos últimos 6, 7 anos. O que você tem mais? Vitórias ou derrotas? E será que as derrotas que você julga como derrotas realmente foram derrotas? Ou foram situações que Deus falou: não quero que você faça, não quero que você vá, não quero que você receba, não quero que você tenha, em que Deus, nesse processo, estava livrando você de uma coisa pior que poderia acontecer? Pior que ser atacado pelo inimigo, pastor? Eu sempre falo o seguinte: orar por uma coisa que o inimigo se levantou contra a nossa vida, talvez seja até menos complexo. Agora o problema é orar, irmão, quando você sabe que o que você praticou na desobediência, que Deus falou: não vai por esse caminho, quero que você vá por outro lado. Você vai e segue esse caminho. Não faz isso, que não. E a Bíblia fala que naquele momento o povo estava sofrendo as consequências de escolhas mal feitas. Está aqui, ó, versículo 6, primeiro capítulo, obviamente do capítulo 6, versículo 1, seguindo aqui a sua Bíblia: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor lhes entregou nas mãos os midianitas. E toda vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas subiam contra. E o que faziam? Tudo aquilo que eles produziam, o diabo destruía. Existem pessoas que têm a sensação que tudo que faz dá errado. Há pessoas que tudo que semeiam morre. É por isso que eu digo que o crente ele tem que ter na sua cabeça e tem que entender isso. Eu, como servo de Deus, nas minhas mãos, eu tenho a unção da prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, não, hein? A unção da prosperidade é tudo que você fizer, tudo que você colocar nas mãos vai prosperar. Aleluia. Obviamente que eu falo tudo dentro da vontade de Deus. Não é verdade? O que você está fazendo? Estou fazendo, sei lá, fazendo um prédio aqui. Deus colocou no meu coração de fazer um prédio. Sim, mas como é que você vai pagar isso? Não, vou comprar e Deus paga. Opa! Vamos bater um. Senhor, por favor, se apresente à delegacia, ou sei lá o que, o Céu de Justiça, vai responder um processo? Não. Mas se eu entendo que eu tenho nas minhas mãos a prosperidade de Deus, ora, eu vou para dentro, vou fazer sim. Não tem medo não. E se Deus me chamou, e é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Se Deus te chamou, é porque uma grande obra tem para você realizar. Sabe aquela velha frase? Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. É mais ou menos isso, não é? Porque se nós fôssemos chamados pela nossa capacidade, irmão, nenhum de nós seria aqui. Nenhum de nós. E a Bíblia fala que tudo que eles semeavam, e isso é um dos sintomas que muitas vezes nós percebemos que Deus está nos cobrando alguma coisa. Sabe quando a pessoa começa a fazer as coisas, nada funciona, nada dá certo? São coisas que nós temos que refletir. Por que eu estou fazendo isso e não está funcionando? Por que é que não está fluindo? Será que é Deus que está querendo que eu tome uma postura diferente daquela que eu estou tomando até o momento? Meu irmão, os tratamentos que Deus tem com você é com você. Não bote culpa na boca de terceiro. Pastor, estou fazendo porque Deus ainda não usou nenhum vaso para falar que eu estou fazendo errado. Vai nessa. Vai nessa.
O que tem de gente arrebentada por aí, porque escolheu emprego, escolheu casamento, porque alguém soprou, faz que é de Deus, faz que Deus aprova, vai que Deus está mandando. Deus tem que mandar no meu coração e não no coração de alguém para falar no meu ouvido. A Bíblia fala que o véu do tempo se rasgou, então eu tenho livre acesso ao Pai. Eu não preciso de menino de recado para ficar falando o que Deus quer dizer para a minha vida. Eu tenho acesso ao Pai. É claro que quando acontece isso, muitas vezes Deus fala porque você está em condições de ouvir. Existem exceções, evidentemente. Você não pode fazer a coisa de maneira total, generalizar. Às vezes a pessoa está tão mal que ela não consegue nem mais ler a Bíblia. Ela não consegue não tem nem a força para caminhar. Aí eu entendo sim que Deus usa alguém para falar: olha, é isso. Amém? Entende isso? Amém. Dessa maneira nós entendemos. Porque às vezes a pessoa está arrebentada, está precisando de ajuda, está nem ouvindo mais. E aí Deus trabalha. Mas de maneira geral, se eu estou consciente, entendendo aquilo que Deus tem para a minha vida, meu irmão, eu tenho que aprender a buscar. E muitas vezes, o que estamos semeando, o inimigo está destruindo simplesmente porque Deus quer que a gente mude. Destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Então olha o que aconteceu. Subiu como gafanhotos, com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Você já teve a sensação que às vezes você está passando uma luta tão grande, que você não sabe nem de onde está vindo a pancada, você não sabe que está vindo. Aconteceu isso com você? Igual quando o Jó passava aquele processo, cada hora uma notícia ruim, cada hora era um problema. E muitas vezes nós passamos por situações como essas, em que cada hora parece que acontece um novo problema, uma nova situação, uma nova, vamos usar o termo aqui, desgraça. Tem gente que fala: não aguento mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Não aguento, eu não sei. E tem gente que fala: eu não sei até quando Deus vai ficar me provando assim. Eu não sei porque Deus está sendo tão cruel comigo. Deus não é cruel com ninguém. Deus não pode fazer o mal. Deus não é maldoso com ninguém. Deus não é igual aquela criança maldosa que fica olhando assim ou fica fazendo mal. Deus não é. Deus não é um ser que é o seu mal. Ao contrário, a pessoa que mais te ama chama-se Jesus Cristo. E a Bíblia fala que, e como eles chegavam, como o alimento era roubado, e o inimigo, entenda bem isso. O que nos faz mais forte que o inimigo e os seus anjos, irmãos, é a presença de Jesus na nossa vida, a presença do Espírito Santo, que nos torna melhores, mais fortes para enfrentá-los, irmãos. Porque a Bíblia fala que ele é astuto, ele é sagaz. E olha o que acontece aqui, porque o alimento não chegava, porque as pessoas não tinham acesso à comida, porque o que se plantava morria, porque não tinha como guardar também. O que acontece aqui, no versículo 6, Israel ficou muito debilitado com a presença dos filhos dos midianitas. Aí é uma questão de inteligência. Se eu sei que eu estou sendo atacado, que eu estou caindo, que eu estou tendo problema, que cada hora a coisa acontece pior para a minha vida, eu tenho que fazer exatamente isso. O que mudou a história do povo foi o seguinte, aqui no finalzinho: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meu irmão, está dando tudo errado? Clama a Deus. Meu irmão, as coisas não estão legais? Busca a Deus. O grande problema é nosso. Não é o momento que enfrentamos lutas, é o momento que não temos. Porque o ser humano, ele tem essa tendência. Quando as coisas vão se relaxando, quando as coisas vão se organizando, qual é a nossa tendência? Está tudo muito bom. A grande maioria das pessoas são assim. De novo, não vou generalizar porque a gente não conhece todos, mas isso faz parte da natureza humana. Aquilo que é confortável está na bênção. Eles clamam ao Senhor, eles clamam a Deus. O povo de Israel começa a entender que estava ruim, estava difícil. E o que acontece com ele?
Deus faz algo tremendo. Sabe quando Deus usa as pessoas mais improváveis para te abençoar? Sabe quando Deus usa o improvável para fazer acontecer na sua vida? Eu lembro quantas vezes que eu dependia de ajuda de terceiros e as pessoas falavam assim: pode deixar, deixa comigo. E acontecia exatamente o contrário daquilo que esses deixa comigo, pode contar comigo, falaram que iria acontecer. Quantas pessoas você, talvez num processo de desemprego, de busca de emprego, talvez não tenha entregue um currículo, não tenha pedido ajuda para alguém, e essa pessoa tenha falado assim: não, deixa, tá tudo certo. Tá certo? Não? Tá tudo certo. Hoje é segunda que vem você começa. Só não falou de qual ano. Aí você ia lá na segunda, nada. Mas aí não tira a tua esperança. Não, vai ver, está tudo certo. Espera, confia. Passava uma semana, 15 dias, um mês, e o tão sonhado emprego não chega. E o problema não é quando você espera alguma coisa que não chega, é porque a ideia do inimigo também é nos mexer com a nossa fé, mexer com a nossa vontade de buscar, de clamar, mexer com a nossa alegria com Deus. Porque tudo isso acontece muitas vezes para poder enfraquecer, para tirar a sua vontade de clamar, para tentar minimizar o poder de Deus sobre a sua vida. Com certeza, toda a luta do diabo, ela tem vários propósitos, mas um dos propósitos é tentar falar para você que Deus não está para te ajudar, que Deus esqueceu de você. E a Bíblia fala de uma pessoa improvável, uma pessoa que não tinha nada para dar. Alguns falam que ele tinha em torno de 30 anos. Era praticamente a idade adulta naquela época. Em torno de 30 anos. E lê comigo de novo. Então veio o anjo do Senhor assentar debaixo do carvalho que pertencia a Joás. Ele fala: e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Irmão, por que ele estava fazendo isso? Porque era um lugar mais seguro para ele fazer. Porque quando ele ia para um lugar convencional, os inimigos iam e atacavam ele. E naquele momento ele vai para um lagar, que era um lugar em que se faziam as uvas. Você deve ter visto em algum momento, documentários ou filmes, aqueles momentos em que as uvas são espremidas e ali decorre o suco da uva. E aquilo não era pezinho mesmo, assim, né? Muitas vezes era o pé pisando ali, e ali caía o suco da uva. Ele estava malhando o trigo no lagar. Não era o lugar ideal para ele fazer. Você pode entender de várias formas. Você pode entender que isso, aquilo foi um erro, ele não devia fazer aquilo. Mas uma coisa é certa: no momento que o inimigo atacava Gideão e a terra dele, Gideão teve estratégia para driblar aquilo que o diabo usava para tentar oprimir. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar estratégias para você conseguir driblar esse demônio que possa estar se levantando contra a sua vida, na área da profissional, na área sentimental, na área das suas finanças. E Deus pode te dar estratégia para você sair do convencional e ir para um lugar que pode te dar alegria. Na Bíblia, tudo que está relacionado a diretamente determinadas situações ao vinho está ligado à alegria, por exemplo. Lembra quando a Bíblia fala lá de Jesus, o primeiro milagre que Jesus faz é no casamento. Não é à toa que a primeira cerimônia celebrada foi celebrada pelo próprio Deus, casando Adão e Eva. Sabia disso? A primeira cerimônia celebrada foi no casamento, casando Adão e Eva. E o primeiro milagre que o Filho de Deus faz aqui na terra é no casamento. E o que quer dizer que o vinho acabou? O vinho acabou a alegria. De repente fica todo mundo triste, não ia ter mais nada. E naquele momento, se nós analisarmos dessa forma, de algum jeito, Gideão, mesmo não entendendo muito bem, ele saiu do ambiente que dava tristeza, ele saiu do ambiente que o inimigo estava atacando ele saiu daquele local em que ele ficava vulnerável e foi para o
lugar em que representava alegria para a vida dele. Saia do lugar em que o inimigo te encontra vulnerável. Não dê lugar para ele encontrar brecha na sua vida, mas vai para um lugar seguro em que ele não te ataque e você viva a alegria do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia fala que no momento que ele está trabalhando, chega um anjo do Senhor, e aquele homem, meio que medroso, temeroso, ele fala: sabe quando Josué, quando Josué é chamado, entra no lugar de Moisés, e você sabe toda a história do livro de Josué, Deus fala 3 vezes com Josué: não tema, não te espantes, eu estou contigo. Na primeira vez, Deus fala. Aí passa um período, Deus fala de novo. De novo, fala. Por quê? Por que Deus falou isso? Nada acontece por acaso. Na Bíblia, nada é colocado sem sentido. É porque Josué se achava uma pessoa despreparada. Josué se achava incapaz de assumir uma responsabilidade tão grande quanto aquela que um dia foi do maior libertador do Antigo Testamento, que foi Moisés. Nesse momento aqui, o anjo do Senhor, representando o próprio Deus, quando ele olha para aquele homem, quando ele olha para Gideão, ele entende exatamente a necessidade e dificuldade que ele possuía. E assim como nós nesta noite, não sei como você entrou por essa porta, não sei qual a sua dificuldade, o seu problema, mas eu sei de uma coisa: Deus fala para todos nós exatamente o que ele falou no capítulo, versículo 12. Então o anjo lhe apareceu e disse: antes de mais nada, o Senhor não deu bom dia, não deu boa tarde, o Senhor não fez nenhum tipo de espetáculo, não fez nenhum tipo de barulho, mas a primeira coisa que o anjo fala é o seguinte: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. É igual quando Jesus entra lá na aparição com aqueles homens orando, com os discípulos orando na igreja, sabe? Aquela que Tomé não foi, aquela que Tomé faltou, ele passa pela parede e a primeira coisa que ele fala, ele diz: paz seja convosco. Ele fala para você: o Senhor é contigo. E ainda que o diabo diga que você não vale absolutamente nada diante de Deus, que os seus planos não vão dar certo, que você é uma pessoa fraca na igreja, que você não tem talento algum, que você não tem dom nenhum, que você não tem nem chamado para estar sentado nesse banco aí, que você não tem nem jeito de crente, nem cacoete de crente. A Bíblia está dizendo, e hoje está falando: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valorosa. Sabe o que quer dizer isso? O inimigo pode nos desqualificar, mas o Senhor sabe o nosso valor. Deus sabe o nosso valor. O Senhor é conosco. Deus está ao nosso lado. E aqui, aí vem a descrença humana. Sabe quando nós somos chamados para fazer algo diante de Deus? E aí você vai falar: não dou para esse negócio não. Respondeu Gideão: olha o grande, olha como que às vezes nós mesmos tentamos atrapalhar, minimizar, bloquear, dificultar, menosprezar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus está dizendo para aquele homem, nessa primeira frase, que você, se ele está dizendo que Gideão era valente, era valoroso, era por quê? Porque ele iria praticar obras de valor. Porque ele ia praticar obras de um homem valoroso, de um homem valente, de um guerreiro, de uma pessoa importante. Mas não foi nem o diabo que desqualificou. O grande problema é quando nós mesmos nos desqualificamos diante de Deus. Está aqui, meu Senhor, peraí. Mas se o Senhor é conosco, por que isso tudo aconteceu com a gente? Aí parece que Gideão está surdo. Porque Deus estava falando uma coisa, ele falou outra, repare só. Deus falou uma coisa sobre ele, e ele fala sobre os outros. Olha só, Deus profetiza, fala, declara sobre a vida dele, e ele coloca os outros na história. Deus não está trabalhando com terceiros quando ele
você como ninguém, a sua vida como ninguém conhece. Não bota a culpa em terceiros para justificar, ou para desqualificar, ou para minimizar o que Deus está falando para você. Aleluia. Ah, pastor, é porque minha família me atrapalha. Não é a tua família que te atrapalha, é o diabo que tenta te atrapalhar. Mas em nome de Jesus está tudo derrotado para a honra e glória do Senhor. Gideão nesse momento age muito parecido, sabe com quem? Lembra do paralítico de Betesda? Sabe aquela coisa? Não vou falar com o empregado, não, vou falar com o dono. Você chega num lugar lá, aí está lá, né? O assessor do assessor adjunto, certo? Do auxiliar do assessor. Aí você escuta, eu não consigo resolver, então deixa eu falar com o dono. Pode falar, eu quero falar com o dono. Eu quero falar com o dono. E aquele homem, o paralítico de Betesda, ele chega para Jesus e fala: Senhor, olha, eu não consigo pular mais água, sabe por quê? Porque tem um bando de gente que não me ajuda, gente ruim, gente má, gente que não presta, que não me leva para as águas. É mais ou menos isso que ele falava. Esse povo está me atrapalhando de receber a minha bênção. Meu irmão, ninguém atrapalha você de receber aquilo que Deus tem reservado, não. Só você mesmo. Está igualzinho aqui. Por que isso? É como se fosse assim: Deus está falando com o Gideão, ele está puxando para os outros. Porque ele que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez subir ao Egito, porém agora o Senhor nos amparou, nos entregou nas mãos. Ele ainda questiona aquilo que Deus fez no passado pela família dele. Meu irmão, não ponha em dúvida aquilo que Deus fez na sua vida, simplesmente que não está acontecendo aquilo que você não gostaria que estivesse. O milagre que Deus fez, o tempo não pode apagar. A cura que você teve, a bênção que você recebeu, a libertação que Deus te deu, isso está lá escrito, nada pode apagar. A libertação que você recebeu, o emprego, a porta aberta, com dinheiro, sem dinheiro, isso nunca poderá ser apagado. Poxa, porém agora o Senhor nos desamparou. Olha só, olha como que a pessoa coloca na cabeça que Deus desamparou. Quem disse que Deus desamparou? Foi as más escolhas daquele povo, as escolhas mal feitas. As nossas escolhas não podem ser motivos para eu culpar Deus. Daqui está falando, Deus nos desamparou. Não foi Deus que desamparou o povo que escolheu Baal ao invés de Deus. O que Deus faz? Lembra que eu falei que Deus nos conhece? E eu não construo minha imagem diante de Deus, porque Deus me conhece antes que eu me conhecesse. Antes que eu fosse me formado, antes que nós fôssemos formados, Deus já tinha imagem de quem nós éramos e o que nós somos. Então ele fala aqui, Deus desconsiderou. Então se virou o Senhor e para ele disse: de novo, o homem está reclamando, o homem está desqualificando o que Deus falou a primeira vez, e Deus fala a segunda vez. Deus podia ter dado uma pancada. Esquece, vou tirar você. Aí continuou: vai nessa tua força. Que força? Vai nessa tua força. Ou seja, Deus está dizendo para nós, para todos nós aqui, que em nós há uma força que não vem de nós mesmos, que não é baseada em coisas que falamos ou fazemos, que não está baseada naquilo que nós construímos ou que nós compramos, que não está baseada no nosso dinheiro, na nossa condição financeira, na nossa condição social, que não está baseada nos diplomas que nós temos, mas está baseada na presença de Deus na nossa vida. Vai nessa tua força. Ele está falando assim: de você vai, Deus está mandando ir, segue. E quando ele manda seguir, ele fala a tarefa que você vai ter que executar. Primeiro ele manda: caminha, vai embora, vai caminhando, não para não, vai caminhando. Aqui ele fala: vai nessa tua força, vai embora, vai andando, vai caminhando, vai seguindo, vai conseguindo. E nessa tua caminhada, eu tenho uma tarefa para você. E ele nem pergunta se quer, ele nem fala se pode ou não, ele nem indaga qualquer outra coisa, ele fala: livra
Nas coisas de Deus. Já pensou em desistir? Desistir não é ir para o mundo, não. Que, como diz a palavra, para onde iremos nós? Se só Deus tem palavra de vida eterna. A vida fica assustada com alguns crentes. Pastor, vontade de ir para o mundo. Vai. Fala que a caldeira está te esperando lá. Bem quente. Ideia de coisa. Vamos para o mundo. Mas às vezes dá vontade que você... Chega de problema. Chega de... quero ouvir mais calmo, mais bacana. Meu irmão. Aquilo que Deus separou não pode mais voltar para o lugar de onde Ele tirou. Aquele rebanho que Ele separou está separado num lugar nobre para uma tarefa nobre, e daquele grupo que Ele separou é um grupo que não vai ficar perdido no caminho, não vai ficar largado nem esquecido. Esse grupo será um grupo abençoado que vai morar no céu. Ele está falando, ó, e de novo, o homem é chato. Desculpa. Chato de leão. Mas você vai dar uma criança birrenta. Finge que só tem eu aqui. Igual crente fazendo pirracinha. Você não viu isso? Amém? Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? O camarada não percebeu que era Deus falando direto com ele. Meu filho, eu vou usar você. Será, Senhor? Rapaz, você está surdo. Eu falei para você, eu vou fazer você uma atalaia. Você fará coisas tão grandiosas que você nunca imaginou realizar. Aí ele fala, como é que eu vou livrar Israel? A minha família é pobre. Eu sou de Manassés. Eu sou de uma família pobre. Ou seja, colocando a sua condição social como obstáculo para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. Deus não está interessado se você é solteiro ou casado, se você é só ou se tem alguém, se você tem recurso ou se você não tem recurso. Deus não está interessado se você mora em Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Rio de Janeiro, seja lá qual for. Deus está interessado na maneira como você se coloca diante dele como instrumento para que ele possa usar. E aí de novo, e tornou o Senhor a dizer de novo aqui, novamente, para o chato: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Naquele momento, pela terceira vez, embora falou com Josué: meu filho, sabe por que você vai triunfar? Sabe por que você vai vencer? Não é porque você estudou na melhor escola a escola militar. Não é porque você é filho de um príncipe. Não é porque você vem de uma família nobre. Você vai triunfar simplesmente porque eu estou contigo. Repetir. Você vai triunfar simplesmente porque Deus está contigo. Então, aí você pode dizer: pastor, eu não tenho ninguém comigo, só Jesus. Tá bom, tá ruim? Então aplauda o Senhor por causa disso. Só Jesus. Tá bom, tá muito bom. Tá muito bom. Para quem você quer mais o quê? Tá muito bom. E esses membros de Deus que se achavam coitadinho, pobrezinho, não vou entrar exatamente no que aconteceu, mas presta atenção. Eu não sei quantos aqui, quando eram crianças, garotos, os rapazes, evidentemente, brigavam na escola. Se bem que tinha menina que brigava, batia mais que muito homem, né? Amém ou não? Amém. Você deve ter enfrentado alguém aí naquele tempo que você era garoto, enfrentou uma pessoa, duas colegas, bateu ali, arranhou aqui, deu um soco ali, 2, 3. Não é? Ganhou, né?
Eu apanhava mais que a tia, porque você sabe, né? Mas eu era valente. Eu corria muito bem. Muito forte. Agora preste atenção. A guerra começa. Gideão, por livre e espontânea pressão, vai meu filho. Ele vai. E ele consegue reunir o povo, 32 mil homens. Ele consegue reunir essa turma toda. E, na verdade, o exército dos midianitas era de 135 mil. 32 mil, irmãos, para 135 mil é muita coisa. Dá quase 4,3 por 1. Ou seja, os 32 mil eu tenho que brigar com mais de 4 pessoas. É difícil. Diria que quase impossível, porque a luta, o negócio não é assim tão igualitariamente dividido. Aí, Deus olha para aqueles 32 e olha para aquele que ele chamou, que achava que não tinha muita força. Exatamente por isso que Deus faz. Porque Deus fala para Gideão desde o início que ele seria contigo, e aquilo que Deus fala não é apagado pelo vento. Diz que as palavras do vento levam, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Aleluia. A palavra de Deus não é como a palavra do homem que o vento leva. A palavra de Deus permanece para sempre. E a Bíblia fala que desde o início Deus fala que eu serei contigo. Mas o que é que eu faço? Basta você confiar. E quando o Gideão arruma um exército muito limitado, Deus olha e fala: bom, eu falei que eu ia ser contigo, meu filho. Você arruma até muita gente, mas Senhor, eu arrumei o mínimo. Não, tem muito. Essa turma voltar, manda. Aí manda voltar. E vai embora. Mas quase 10 mil. Mais de 20 mil vão para o processo. É o maior processo seletivo que eu já vi nessa história, gente. Só voltou botar o pessoal lá para fazer prova no Maracanã, não concurso público, isso aí seria demais. E de repente, Deus usa um processo de seleção mais doido ainda, porque aqueles que se abaixavam para se jogar na água, sem olhar ao lado, sem observar, eles foram automaticamente sendo eliminados por Deus. Eu não quero, mas tira. E aqueles que lamberam a água, levaram a água à mão, olhando, observando tudo, esses foram selecionados por Deus. Olha que coisa, olha o critério de Deus. E a Bíblia fala que quando fica esses 300 homens, o negócio fica pior ainda. De 4 e pouco para 1, irmão, ficou da seguinte situação: um guerreiro de Israel para cada 450 midianitas. Eita, concurso difícil é esse, em que literalmente você tem que matar o seu candidato, o seu oponente. E a Bíblia fala que Gideão o tempo todo obedecendo a Deus, seguindo o propósito de Deus, entendendo que se Deus chamou, ele ia garantir a vitória. A Bíblia fala que acontece algo extraordinário. Por quê? Porque quando aqueles homens foram para a batalha, a Bíblia fala, e eu quero abrir aqui com você, que você abre Mateus, versículo 23 do capítulo 25, rapidamente. Mateus 25, verso 23. Amém? Gideão, ele nos mostra aquilo que às vezes nós falamos aqui, e nós muitos lemos sobre dízimos e ofertas. Mas a Bíblia não é um livro relacionado a recursos financeiros, de modo nenhum. Obviamente que isso acaba sendo pertinente ao assunto. Mas ele fala o seguinte, versículo 23 do capítulo 25 de Mateus, amém? Amém. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel.
foste fiel sobre o muito, no pouco, e sobre o muito te colocarei. Ser fiel no pouco, meu irmão, não significa dinheiro. Mas esse conceito de quantidade está relacionado a tudo na nossa vida. Você pode ser uma pessoa que está tendo pouca credibilidade no seu ambiente. Você pode ser uma pessoa que está tendo todo desestímulo possível que alguém possa ter. Você pode ser uma pessoa que está num lugar em que você olha e fala: meu Deus, isso aqui está muito aquém do que eu esperava para a minha vida. Mas você permaneceu fiel na sua posição, ainda que aquilo para você representasse algo muito pouco em relação a tudo aquilo que você julgava ser merecedor de receber. Mas aí o que Deus fala é o seguinte: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, então sobre o muito para te honrar, porque você primeiro me honrou, foi fiel ao propósito que eu tinha para a sua vida, eu te colocarei no muito. Eu escrevi aqui, Deus mostra que não está preocupado com a quantidade das pessoas, e sim na qualidade das pessoas. Parece que Deus não está preocupado com os capacitados, mas sim com aqueles que estão dispostos a se capacitarem por Ele. Quer mais? Olha só. Olha como que acontece. Eles traziam consigo somente uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa. Esses 300 homens invadiram um arraial com 135 mil homens, com uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa. O que quer dizer isso? A trombeta é para anunciar. É simbólico isso aqui. E é profético. A trombeta é anunciação, é declaração. Pode tudo estar acontecendo contrário à sua vida, mas você vai entrar no arraial do inimigo anunciando que Deus é contigo, que Jesus é o Senhor, que Ele está sob você, tua família. Ele não vai calar tua voz, Ele não vai parar você, Ele não vai fazer você silenciar-se. A trombeta é para anunciar. Você está anunciando quem você está representando. Pisa na tua família, chega na tua família, entra no seu lar, anunciando quem você está chegando, representando ali. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou chegando, eu estou representando Deus. Segundo, um cântaro. O que canta? Aquele é como se fosse um jarro, uma coisa assim, não é? Os mais, o povo do Corinho de Fogo, a irmã Patrícia, tem um anjo de branco no meio da congregação, um anjo de branco com um cântaro na mão. Amém? Não vou chamar ninguém para tocar aqui não. Não. É o cântaro. O que tinha um cântaro? Brincando, mas é uma realidade. O que tinha no cântaro desse anjo que nós estávamos cantando? O quê? O que tinha no cântaro? Fala aí! Água. Azeite. Olha aqui. Estava anunciando quem eles representavam, quem eles estavam ali, em nome de quem. E sabe o que estava esse cântaro aqui? Por que estava vazio o cântaro? Porque no momento certo, na hora da batalha, a presença de Deus, o Espírito Santo, iria encher aquele cântaro de azeite, simbolicamente falando, para que ele tivesse poder de Deus naquele momento. Poder de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo, trabalhando. Meu irmão, eu tenho que ser um vaso pronto para ser cheio a qualquer momento. Eu tenho que ser um vaso que esteja à disposição. Sabe o que significa esse cântaro vazio? Porque Deus não enche o vaso que já está cheio. Lembra a viúva? Ela vai para casa. O que o profeta? Ela vai para casa, pega lá,
vazias não cheias. Lembra quem fala? Aqueles 4 vazias não cheias. Tinha que estar vazia, por quê? Para o milagre acontecer. Porque quando o vaso é cheio, é milagre de Deus agindo naquele momento. O vaso tem que estar. Esse vazio significa disponível. Eu estou disponível para o olheiro me encher a hora que ele quiser. Eu estou disponível. E esse vaso não é quebrado, esse vaso não é rachado, esse vaso não é remendado. É um vaso que está pronto para ser cheio da unção. E a tocha acesa, sabe por quê, meu irmão? Você pode estar a 1000 quilômetros da batalha, mas o inimigo vai ver o brilho de Deus sobre a sua vida e vai ter que bater em retirada. O inimigo vai ter que ver o fogo que você carrega na sua vida, as suas mãos cheias de poder, a sua boca saindo fogo quando você dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que maior é Deus, grande é o Senhor, que onde Deus chega, Satanás tem que bater em retirada. Aleluia! O inimigo não tem medo de nós, hein? Coitado de Josimar. Pobre de João, de Maria, de Isabel, de não sei quem. Mas o inimigo tem medo de quem está embaixo. Glória a Deus, aleluia. Se você vai, igual Davi. Oh, quem é você? Seu moleque, seu isso, seu aquilo, eu vou te jogar as bestas, as feras. Aí Davi se diz, quem é você? E circunciso filisteu? Você está se levantando contra a minha vida, com espada, com lança, eu vou contra ti, ouça bem. Em nome do Senhor. Aleluia. Eu imagino que quando Golias viu aquele garoto imagina, eu fico pensando, os olhos de Davi brilhando, pastor Valdésio, e ele a tradição diz que ele era ruivo, tinha o rosto garoto. Imagina o Davi ficando vermelho de raiva, de ira, da ira, como a Bíblia fala, indignado, vermelho, os olhos grandes assim, e aquele homem gigante olhando, quem é esse garoto? Que afronta! E de repente, quando ele começou a girar aquela funda, e aquele gigante olhou para ele, eu creio que ele viu alguém muito maior do que ele. Eu creio que Golias viu alguém muito maior, um gigante 1000 vezes maior do que ele. Sabe por quê? Porque quem estava em Davi é o mesmo que está em nós, as Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gerou Baal significa Baal defenda a sua causa com ele. É porque Gideão andou quebrando as imagens de Baal, o pai dele, da turma lá. Aí foram em cima do pai, foram em cima dele, e o pai falou, olha, se Baal é Deus, que Baal se defenda sozinho. Aí Gideão recebeu esse nome também. Quero dizer para você em nome de Jesus, Gideão pode ter tido medo das circunstâncias, mas ele não teve medo de enfrentar o seu inimigo. Não tenha medo do que se levanta contra você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Gosto de pegar em nome de Jesus.